Olá, meus amigos e minhas amigas. No vídeo de hoje, entre outros assuntos, falaremos sobre os intensos ataques russos em Avdiivka, as contundentes críticas europeias ao Senado dos Estados Unidos pela falta de apoio à Ucrânia. Falaremos também sobre os prognósticos de guerra europeia feitos pelos órgãos de inteligência do continente e outros assuntos da geopolítica. Vamos lá? Bom, parece que a Europa está com receio de ter que arcar sozinha e com um custo político alto com o apoio à Ucrânia. Ao menos é o que as recentes notícias vindas de Washington colocaram no ar. Claro que não há nada definitivo. Tudo pode mudar no dia seguinte. E políticos europeus já começaram a levantar o dedo e a voz em direção aos Estados Unidos. É o caso do primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, que acaba de dar uma bronca bem direta nos republicanos americanos. E não foi uma crítica sutil, hein? Tusk foi ao Twitter e não poupou palavras dizendo basicamente que Ronald Reagan, o presidente que é praticamente um santo para muitos por ter ajudado milhões a reconquistar a liberdade e a independência, estaria se revirando no túmulo ao ver as ações deles hoje. E terminou com um vergonha para vocês. Bom, tudo começou quando o Senado dos Estados Unidos barrou um projeto de lei bipartidária de 118 bilhões de dólares, que incluía assistência militar de 60 bilhões para Kiev e questões relacionadas à fronteira Estados Unidos-México. Tusk, que não é estranho ao cenário político europeu, ele já foi primeiro-ministro da Polônia, presidente do Conselho Europeu e do Partido Popular Europeu antes de retornar ao cargo de primeiro-ministro no final do ano passado, e decidiu que era a hora de falar. O mais intrigante foi a ousadia dessa fala. Washington é o parceiro de segurança mais importante da região, e criticar abertamente os legisladores americanos não é algo que você vê todo dia. Segundo alguns políticos e altos funcionários do leste europeu, a vibe é de preocupação, mas também de esperança. Um diplomata mencionou que muitos compartilham do sentimento de Tusk, mas não se expressariam de forma tão dramática. Outro oficial apontou a preocupação crescente com a situação na Ucrânia, mas mantém a esperança de que os Estados Unidos vão aumentar o suporte financeiro para Kiev, especialmente agora com as eleições na Rússia se aproximando. E falando em Ucrânia, a situação por lá está bem quente. As forças russas estão intensificando os esforços para capturar a pequena cidade de Avdiivka no leste ucraniano. A batalha lembra o conflito pela cidade de Bakhmut, que, após meses de combates urbanos intensos, caiu nas mãos da Rússia em maio do ano passado. Mas que cidade é essa tal de Avdiivka? É uma localidade que, apesar de pequena, tem se tornado um ponto crucial no conflito entre a Ucrânia e as forças russas. Antes do conflito, Avdiivka abrigava cerca de 32 mil pessoas, mas hoje esse número caiu drasticamente para menos de 1.000, com muitos moradores buscando refúgio em porões devido ao intenso bombardeio e à destruição generalizada. Segundo o prefeito da cidade, não sobrou um único edifício intacto, e Avdiivka está sendo atacada de todas as direções. Localizada na região industrial de Donbás, a apenas 15 quilômetros ao norte da cidade ocupada pelos russos de Donetsk, Avdiivka era conhecida por sua planta de coque da era soviética, uma das maiores produtoras da Europa. Hoje, porém, a cidade se transformou em uma fortaleza com bunkers de concreto onde os defensores ucranianos resistem, utilizando até mesmo a planta de coque como base e depósito de armas. A ofensiva russa em Avdiivka está cobrando um alto preço humano. A inteligência militar britânica apontou em novembro passado que os combates resultaram em alguma das maiores taxas de baixas russas da guerra até agora. Todos os dias, novas forças chegam, independentemente do clima ou das perdas. Veja o que disse um membro da 47ª Brigada Mecanizada Separada da Ucrânia. Todos os dias, novas forças chegam, independentemente do clima ou das perdas. Blogueiros de guerra russos reconhecem as pesadas perdas russas, mas também alegam significativas baixas ucranianas. Eles especulam que as forças de Kiev poderiam ser cercadas caso os russos consigam cortar sua última principal linha de suprimento para o oeste. No final de janeiro, o próprio presidente Vladimir Putin destacou a importância de Avdiivka, alegando que um grupo de veteranos militares havia avançado à frente do exército para tomar 19 edifícios. Uma afirmação que, como outros relatos de campo de batalha, não pôde ser verificado de forma independente. Para ambos os lados, Avdiivka é chave para o objetivo da Rússia de controlar completamente as duas províncias orientais de Donbás, Donetsk e Luhansk. Avdiivka é vista como um portal para a cidade de Donetsk, cujas áreas residenciais, segundo autoridades russas, têm sido bombardeadas pelas forças ucranianas, às vezes a partir da própria Avdiivka. A queda da cidade seria comemorada pelas autoridades russas como uma vitória arduamente conquistada antes de uma eleição no próximo mês, na qual se espera uma ampla vitória na reeleição do presidente Vladimir Putin. Enquanto isso, as forças ucranianas continuam resistindo, apesar das pressões intensas. O prefeito de Avdiivka descreveu a situação como muito difícil e quente, com as forças russas pressionando de todas as direções em um esforço para cortar linhas de suprimentos e cercar as forças ucranianas entrincheiradas.
Desde 2014, a Avdivka tem sido castigada por combates, que se intensificaram com a invasão em grande escala em fevereiro de 2022, levando a danos significativos e reduzindo drasticamente a população da cidade. Então, gente, a Batalha de Avdivka não é apenas uma questão de controle territorial. É um símbolo tanto da resistência ucraniana quanto da determinação russa. A situação é um lembrete sombrio das realidades brutais da guerra e das vidas afetadas em ambos os lados da linha de frente. A batalha destaca a importância estratégica que ambos os lados atribuem à região de Donbás, onde a batalha por cada centímetro de terra é emblemática das maiores tensões geopolíticas que dominam a região. Mas como se dá esses ataques? Bom, a ofensiva russa em Avdivka é caracterizada pelo uso de ataques aéreos, assistência de forças especiais, emprego de artilharia, drones, helicópteros, tanques e infantaria. Isso reflete o comprometimento de Moscou para avançar e consolidar suas ambições no leste da Ucrânia. Essa determinação é evidenciada pela alegação de Putin sobre o avanço dos veteranos militares à frente do exército, uma manobra que demonstra o valor simbólico e tático que Avdivka possui no contexto mais amplo da guerra. Além disso, a situação também reflete as complexidades do apoio internacional à Ucrânia. Por falar em ajuda, no dia seguinte ao fiasco do Senado dos Estados Unidos em aprovar um acordo de segurança de fronteira que levou 4 meses para ser negociado, o senador democrata Chris Murphy expressou esperança de que republicanos votariam pela aprovação de um pacote de ajuda militar à Ucrânia, que agora está desvinculado da medida da fronteira. A maior preocupação de Murphy é que a ajuda à Ucrânia se torne vítima da mesma força que derrubou o plano de fronteira, Donald Trump. Afinal, o ex-presidente tem aproveitado o tema para se diferenciar de seu principal concorrente, Joe Biden. Veja o que disse Murphy em uma entrevista na quarta-feira em seu escritório no Capitólio. Quando ele se manifestou sobre o projeto de imigração, a coisa desmoronou. Se ele voltar sua atenção para a Ucrânia, me pergunto como sobreviverá. Desde agosto, o Congresso se recusou a atender ao pedido do presidente democrata Biden por nova ajuda emergencial para a Ucrânia. Os republicanos hesitaram, dizendo que primeiro precisavam de legislação que proporcionasse uma parada permanente das massivas chegadas de imigrantes na fronteira sudoeste com o México. Murphy ainda tinha a esperança de que o debacle sobre o projeto de lei de segurança de fronteira enviasse uma mensagem aos republicanos para pelo menos votarem pela aprovação de 60 bilhões de dólares em ajuda à Ucrânia. Trump, de longe o principal candidato à nomeação presidencial republicana, disse que pediria aos aliados europeus para reembolsar os Estados Unidos por cerca de 200 bilhões de dólares em munições enviadas à Ucrânia. E isso levantou temores de que o financiamento para Kiev em sua guerra contra a Rússia secasse completamente durante uma possível segunda administração Trump. A incapacidade da administração Biden em garantir a aprovação de um pacote de financiamento para a Ucrânia pelo Senado dos Estados Unidos destaca não apenas o embate político interno, mas também as possíveis repercussões humanas e estratégicas desse impasse. A recente obstrução por parte dos republicanos do Senado a um projeto de lei bipartidário que combinava uma ajuda de 60 bilhões de dólares para a Ucrânia com assistência a Israel e medidas de segurança de fronteira ampliadas representa um golpe significativo para Kiev. Esse revés sinaliza um possível ano desafiador à frente, especialmente à medida que a agenda política dos Estados Unidos entra em um ano eleitoral, com Donald Trump praticamente garantido como candidato republicano. À medida que nos aproximamos do segundo aniversário da guerra, oficiais ucranianos expressam a repercussão direta do atraso no suporte dos Estados Unidos no campo de batalha. Segundo o assessor de Volodymyr Zelensky, Mikhailo Podolyak, as forças de Kiev estão exauridas e enfrentam a grave escassez de equipamentos em comparação com as forças russas. Ele destaca que, enquanto as tropas russas utilizam cerca de 10 mil projéteis de artilharia por dia ao longo da linha de frente, as tropas ucranianas são limitadas a usar entre 1.500 e 2.500 em resposta, tornando o planejamento de longo prazo uma impossibilidade. Bom, gente, parece que os prognósticos não são muito bons, pelo menos partindo dos europeus. Uma análise trazida por oficiais da inteligência de defesa britânica apontam que o Reino Unido e, por extensão, o Ocidente estão mais próximos de um conflito em larga escala do que em qualquer outro momento recente. Segundo eles, essa tensão é aumentada pela crise no Oriente Médio, pela agenda expansionista da Rússia e pelo avanço da China no desenvolvimento de armas mais modernas. Falando sobre condição de anonimato, um alto oficial de defesa destacou o intenso período de atividade da unidade secreta de 4.500 membros, a mais movimentada da última década. Esse panorama é ainda mais complicado pela rápida troca de ministros, dificultando a capacidade dos políticos de tomarem decisões informadas. A conversa ganha um tom grave quando menciona a visão de Grant Shapps, o secretário de Defesa, que num discurso recente indicou uma transição do mundo pós-guerra para um cenário pré-guerra.
Este sentimento é ecoado pelo oficial de inteligência, que aponta para a contínua agressão da Rússia na Ucrânia e a possibilidade de expansão desse conflito. Mas ainda há preocupação com a China, que, segundo ele, avança para uma tentativa de tomada de Taiwan à força. O oficial enfatizou que a instabilidade atual é agravada pela guerra entre Israel e Gaza, bem como pelas campanhas de bombardeio lideradas pelos Estados Unidos contra rebeldes Houthis no Iêmen e milícias apoiadas pelo Irã na Síria. A constante mudança de decisões políticas, resultado de anos de turbulência dentro do Partido Conservador, é vista como um desafio particular, com 3 primeiros-ministros, 4 secretários de Relações Exteriores e 2 secretários de Defesa tendo passado pelo governo desde o final de 2019. A Inteligência de Defesa do Reino Unido, embora não seja uma agência de espionagem estatutária como o MI5, MI6, desempenha um papel crucial no monitoramento de ameaças militares, atividades e conflitos em todo o mundo. Com sede fora de Londres, a operação conta com dezenas de equipes trabalhando em um ambiente que lembra uma redação equipada com tecnologia avançada para monitorar zonas de conflito. Este complexo aparato de inteligência inclui desde o monitoramento de potenciais sítios de mísseis úteis via imagens remotas até a avaliação de danos e baixas à distância. Há uma ênfase especial na cooperação dentro da aliança Five Eyes, compartilhando inteligência bruta com os Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, garantindo o monitoramento contínuo das atividades militares, especialmente em relação a instalações militares da Rússia, China e outros pontos de interesse. Além de monitorar ameaças externas, equipes especializadas auxiliam a polícia britânica com visualizações 3D e o uso de drones para a segurança de eventos no Reino Unido. Uma equipe de avaliação de capacidade também se dedica ao estudo de armamentos desenvolvidos por adversários, como o míssil hipersônico DF-27 da China, destacando o alcance e a velocidade desse novo desafio. Concluindo, um segundo oficial de defesa ressalta que, apesar dos atuais conflitos serem preocupantes, a China representa a ameaça de longo prazo devido ao seu tamanho e capacidade tecnológica, descrevendo a situação como uma metáfora impactante. Tempestades no Oriente Médio e um furacão na Ucrânia, mas a China é a mudança climática. Considerando o aspecto dessa complexa situação geopolítica, o presidente da China, Xi Jinping, durante uma conversa telefônica com o presidente russo Vladimir Putin, enfatizou a importância da coordenação estratégica próxima e da defesa dos interesses de soberania, segurança e desenvolvimento de ambos os países. Xi expressou oposição resoluta à interferência em assuntos internos por forças externas e destacou a necessidade de cultivar novas dinâmicas de cooperação e manter a estabilidade da cadeia industrial e de fornecimento. Gente, a situação está cada vez mais complexa. E eu, sinceramente, espero que os analistas britânicos estejam equivocados e que haja uma diminuição das tensões e que a paz comece a aparecer no horizonte. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.